Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Memorialcast, o podcast da Igreja do Nazareno Memorial. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio incrível, trazendo pessoas relevantes que vão abençoar certamente a sua vida. E hoje nós trouxemos esse cara aqui, que ele é famoso da igreja. Esse aqui é o Caião. Normalmente é ele que é o cara que é o host, né, que fala, que Olha entrevista. Hoje ele tá na cadeira do convidado. do E hoje guest. eu vou ter a honra aqui de bater um papo com ele, falando a respeito do que ele tem liderado ali na igreja, no departamento de comunicação. E é um assunto muito importante e eu tenho certeza que vai ser relevante para o pessoal de casa, para quem é da nossa igreja e para quem é de outra igreja. Certamente esse assunto vai te abençoar, porque ele tem muita relevância. E esse cara aqui tem propriedade para falar desse assunto. Cara, obrigado por você ter aceito o convite. Vou falar. Ele esqueceu. O cara tava batendo na agenda. Caramba, velho, tinha que vir aqui gravar e tal. Mas ele veio. Eu vim, Ele falou assim, já chegou assim. Devo, não nego. Pago quanto puder. Caião, mano, Você tá valeu só- por ter aceito o convite. Mano, trouxe você aqui para poder abençoar a gente, trazendo um pouquinho do assunto que às vezes muita gente não sabe. Acerca do que é a comunicação na igreja, a importância que tem e como isso tem se tornado uma ferramenta acaba que necessária, né? Necessária dentro da igreja, das igrejas e trazendo aqui para nossa realidade, para o nosso cercado aqui. Eu queria que você falasse um pouco, quanto tempo você trabalha, quando você começou a comunicação aí eu vou dando o trampolim para você pular aí. Boa. Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Cara, quando você me trouxe o assunto, né? Achei muito interessante, justamente pela relevância, né, do tema hoje em dia. Quem não está próximo de uma rede social, quem não usa, quem não consome, né? E a gente poder usar isso para levar a palavra é interessantíssimo, né? A minha história com o digital começou, cara, faz um tempinho aí, mais ou menos. Foi lá em meados de 2014, 2015, mais ou menos. Eu lembro até hoje, o Juninho me mandou. O Juninho sempre compartilha, né, algumas coisas comigo, o Juninho do Pastor Silvano. E ele me mandou um vídeo do Érico Rocha. Caramba. Na época, o Érico Rocha, né? Pra quem não conhece, o Érico Rocha foi o cara que trouxe a fórmula de lançamento, né? Que é uma forma de você fazer vendas na internet. Ele que trouxe pro Brasil, né? A fórmula de lançamentos, ela é de fora, mas ele que trouxe ela pro Brasil e dizem que ele aperfeiçoou, deixou melhor do que quem criou lá. E eu lembro até hoje, eu tava no meu trabalho, assim, eu gostava mais ou menos assim do que eu fazia, mas, não, sabe, não era aquilo que me empolgava. E ele trouxe aquilo e quando eu assisti aquele vídeo eu falei, caraca, velho, existe isso. E foi ali que eu comecei a me aproximar mais. Tanto que eu demorei muito para ter Instagram. Eu lembro que a Fernanda tinha, meus amigos todos tinham. Às vezes eles ficavam, faz aí pra gente marcar você. E eu só tinha o Facebook ainda, né, velho? Caramba. Então, assim, eu demorei um pouquinho para chegar nisso, mas comecei a me aproximar, comecei a buscar um pouquinho mais de informação, de entender mesmo o que era o digital e tal. E aí eu comecei a me aprofundar mais, né? Nisso, desse tempo pra cá, fui estudando. Como a maioria das pessoas que começaram a trabalhar na internet, eu fui experimentando várias coisas, porque era um mundo novo pra mim ainda, eu não conhecia, não sabia o que era, o que eu gostava, o que dava certo, o que não dava. Nesse meio tempo também entrou muita gente picareta no mercado, então todo mundo vendia sonho, todo mundo vendia que do dia para noite você podia ser rico com a internet e tudo Nossa. mais. Acredito que vocês que estão acompanhando, talvez você Muitos. também já acompanhou isso, ou talvez já até tenha entrado em alguma dessas furadas. Mas foi nesse ritmo, né? Eu fui conhecendo, buscando informação, testando coisas, até que em 2019 eu saí do emprego que eu tava para realmente empreender no digital, né? Foi um período bem difícil, porque eu saí em novembro de 2019 e em março de 2020, olha, a pandemia me abraçando. Nossa. Então, foi bem complicado, mas foi, assim, um aprendizado, né? Então, calejou bastante, mas graças a Deus hoje
consigo viver disso, trabalho com isso e é o que leva uma parte do sustento, né, para minha casa. A Fernanda hoje também trabalha, mas foi o que me deu condições de sustentar minha casa e de buscar novas possibilidades, como hoje, por exemplo, o Ministério de Comunicação na igreja, né, levando a palavra através do digital, né? E você falou um pouco da sua trajetória até você chegar na comunicação em si na igreja. E como é que foi para você começar a colocar isso na igreja? Já tinha ou iniciou ali na pandemia? Porque eu lembro que na época da pandemia foi um boom, assim, tipo, de live, coisa arada e tal. E eu lembro que quando eu ainda era de outra igreja, eu ia sempre na Memorial, e aí de repente eu cheguei lá e tava lá a galera com os computadores ali dando jeito e colocando a live. Como é que foi essa coisa aí, esse início? Cara, foi tudo muito planejado. O pastor Silvano chegou e falou assim: olha, você é o líder da comunicação. Bem planejado, super tranquilo. Na verdade, assim, o pessoal já tinha uma equipe que trabalhava com isso, que eram os dinossauros da comunicação na Memorial. Então tinha ali Bibi, o Reginaldo, o João Pedro. Tinha uma galera que já fazia algo. Ainda era muito arcaico, até porque não era um foco da igreja, de todas as igrejas, na verdade. Não era necessário. Não era necessário. O que a gente conhecia de igreja até 2020 teve uma mudança gigantesca. O que a gente conhecia de igreja até 2020? Cara, deu domingo, você se arruma e vai pra igreja. Era isso, né? E a partir de 2020, e de forma muito brusca, foi assim: cara, senta no seu sofá e você tá na igreja. Não tinha mais aquele rito de, gente, ó, 3 horas da tarde, você tava no churrasco na casa de alguém, ó, pessoal, tô indo embora porque eu tenho que ir pro culto. Não tinha mais isso. Era, de repente, 5 minutos antes do culto, você sentava lá no sofá e o culto estava acontecendo, né? Então foi de uma forma muito bruta, mas já tinha esse pessoal trabalhando, né? Então, pô, com um celularzinho lá, eles faziam a transmissão, captando áudio ambiente e tal, mas já existia. E com a chegada da pandemia, o Lucas Santos, né? Ele começou a trazer algumas coisas disso para a igreja em relação à transmissão do que a gente poderia fazer. Me chamou, eu cheguei junto com ele, mais algumas outras pessoas. O Du, na época, foi muito importante para a gente. Du Barbosa ajudou bastante na construção disso. E só que o Lucas era do louvor, né? E o louvor é um ministério, a equipe de louvor é um ministério muito requisitado, né? Então, o pastor Silvano chegou um dia e falou: olha, Lucão, não dá. Preciso de você ou 100% em um ou 100% no outro. Como já tem alguém aí, fica então no louvor, eu preciso de você 100% no louvor, e o Caio vai para comunicação liderar isso aí, levar para frente e tudo mais. Então, a partir dali, a gente foi criando o corpo, trazendo a galerinha. Como geralmente acontece, a gente pega quem tá com gás, que eram os adolescentes na época, então a gente pegou Léo Aranha, o Dani chegou com a gente depois, Ana Júlia, Marrenca, não vou citar todos os nomes porque era uma galerinha boa. Começou a trabalhar com a gente nisso, né? E a partir dali a gente foi estudando, aprendendo. Ninguém ali trabalhava com transmissão, ninguém tinha esse hábito, a não ser o pessoal que já fazia antes. E ainda assim o que eles faziam não era o mesmo formato que a gente fazia depois, que aí já começou a estruturar de uma forma um pouco mais profissional, com um pouco mais de estrutura, né, de equipamento e tudo mais. Então, a partir dali, a gente foi galgando esse propósito de, cara, vamos melhorar então, vamos fazer uma transmissão boa. Passamos muito perrengue. Tinha dias que nós fazíamos a transmissão e a gente tinha a internet, usava a internet lá na igreja da Claro. E, cara, me perdoe o pessoal aí da Claro, mas a internet era muito ruim, ruim. Cara. Tinha domingo que a gente chegava lá e a internet simplesmente não funcionava. Ou então a gente fazia transmissão com 3, 4 mega de upload, sendo que para fazer uma transmissão mais ou menos assim, você precisa de 10, 15 para cima. E a gente já chegou a fazer com 4, 5. Então, Nossa. assim, dava problema, som dava problema. Aí, tanto que depois de um tempo, criou-se quase que um jargão na igreja. Tudo o pastor falava: Ô Caio! Porque assim, na transmissão não tinha o que fazer. Se não tá funcionando a transmissão, quem tá em casa não assiste o culto, né? As costas mais largas, era Nossa, sua. Nossa, cara, era todo dia uma pancada diferente, velho. Então, foi um período bem difícil, mas nos levou ao crescimento, né? E uma das coisas que eu sempre falei pros meninos lá era, cara, aproveita isso aqui. O Eric fala muito disso, né? Ele fala, cara, vocês têm um laboratório todo domingo. E realmente,
A partir de um tempo depois disso, nós começamos, os meninos junto comigo, prestar serviço, fazer transmissão para empresas para fora, para coach, para várias coisas. E assim, transmissões de peso mesmo, Alto de estrutura. nível, né? Já cheguei a fazer transmissão com um coach que só de anúncio ele tinha investido na casa de 70 mil reais, velho. Então, assim, imagine o peso e a responsabilidade de você fazer uma transmissão que o cara colocou 70 mil e aí na cabeça de empresário, se eu coloquei 70, eu espero retornar X. Imagine se dá pau, imagine se não funciona. Então, assim, foi um caminho árduo, mas nos trouxe bastante conhecimento. Mas é incrível, cara. Você falando disso daí, né? Que a igreja foi um laboratório. Eu lembrei de uma conversa que nós tivemos aqui com o Lucas. E a gente falou um pouco sobre como a igreja ela fortalece esse lado profissional de tanta gente, prepara a galera pro mercado de trabalho, né? E a gente viu que a pandemia foi também um grande trampolim para várias áreas. E dentro da igreja, você falando essa história aí, a gente pode ver como é verdade e palpável essa situação. Mas, cara, toda essa parada começou ali, graças a Deus, né? Pela pandemia também. Apesar dos seus infelizmentes, também teve os seus graças a Deus, né? Com a pandemia. E você começou ali a liderar, e lidera até hoje, né? A parte de comunicação da igreja. Isso inclui lives e o que mais que engloba tudo isso? É apenas as lives, pro culto, o que é? Hoje, o guarda-chuva, os dois guarda-chuvas que nós temos na comunicação da igreja é a transmissão, né? E a equipe de mídias sociais. E aí, debaixo desses guarda-chuvas, nós temos outras coisas. Então, debaixo do guarda-chuva de transmissão, você vai ter o cara que faz a direção da transmissão, você vai ter o cara que cuida do som da transmissão, você vai ter o cara que passa as letras, o GC, né, que chama ali, o rodapé, as informações que aparecem. Caramba, Você uma pessoa para cada coisa disso aí? Exatamente. Então, eu faço essas perguntas porque, tipo assim, é legal. Que às vezes a galera de casa acha que, tipo assim, tem uma pessoa lá e liga o botão e tudo funciona. Então Seria é uma ótimo. pessoa para cada coisa. Sim, porque a gente tinha, por exemplo, e aí quem é da nossa igreja vai lembrar, né? A gente tinha muito problema e não que às vezes não aconteça esporadicamente, porque é ao vivo, cara, é um tiro só e às vezes acontece um imprevisto ou outro, principalmente por conta de equipamento. Mas a gente tinha muito problema de, nossa, o som tá baixo, tá mutado o som do pastor e tudo mais. E as pessoas achavam que era por desleixo. Mas nós não tínhamos uma pessoa focada no som da transmissão. Então nós tínhamos alguém que fazia tudo ali, tinha que fazer a transmissão, tinha que cuidar das letras, tinha que pensar nas câmeras, tinha que pensar em um monte de coisa. E aí às vezes o som tava lá. Aí o cara saiu, o pessoal tava tocando lá o louvor, saiu, a gente mutou o som, porque antigamente não tínhamos um áudio tão adequado, aí ficava aquela chiadeira de guitarra, de impedância e tudo mais. E aí o pastor chamava o grupo de louvor, aí às vezes o pessoal subia e o cara que teoricamente estaria cuidando do som estava cuidando de outras coisas que estavam acontecendo ali durante a transmissão, enfim. Então hoje nós separamos dessa forma. Hoje tem uma pessoa para cada função. Ainda tem funções que nós precisamos, mas no geral a base para uma transmissão acontecer, nós temos uma pessoa cuidando de cada coisa ali durante a escala, né? Então, hoje, se fosse ver, nós precisaríamos de uma equipe de umas 7 pessoas, pelo menos, por culto. Então, é uma equipe grande, né? Então, mas dessa forma separada ficou muito melhor. E voltando ao assunto, outro guarda-chuva que nós temos é o das mídias sociais, né? Então, nós temos ali, debaixo desse guarda-chuva, hoje separado já, social media, que é quem cria as estratégias, cronograma, quem organiza e planeja a forma como nós vamos caminhar dentro das mídias sociais. Nós temos os designers que fazem as artes. Então, por exemplo, quando você está lá no culto e vê no meio do culto lá o pastor soltou alguma frase impactante ou algo do tipo, que aparece lá uma imagem dele lá no telão e tudo mais. Aquilo foi um designer que fez, ou as imagens que vão para as redes sociais. E aí temos as pessoas que fazem as edições de vídeo também, né? Que são os nossos editores. Então, debaixo desses dois guarda-chuvas tem bastante coisa acontecendo, bastante gente. E isso tem nos ajudado dessa forma, olhar dessa forma, a deixar mais organizado e melhor. E ainda mais, né? Ver as demandas que nós temos. Porque hoje eu vejo, por exemplo, me falta fotógrafo, me falta um novo câmera móvel e tudo mais. E hoje eu consigo ter essa consciência dentro do que nos falta porque a gente conseguiu separar e deixar mais organizado. Então ficou muito mais fácil pra gente. Caramba, então a comunicação é uma gama de coisas, né? Como vocês podem ver,
E a gente vê no culto várias coisinhas, às vezes, que a gente não percebe, né? E tá acontecendo o tempo inteiro. Cara, outro dia eu tava conversando com o Lucas, né? Sempre com o Lucas, que o Lucas tá sempre aqui comigo. Mas também a gente lembrou de você, eu até falei sobre um vídeo, né, que circulou por aí, que a importância que a comunicação, a parte de mídia da igreja tem, né, para o reino também, né? Começou a agregar como uma ferramenta que veio não só para tampar um buraco momentâneo que foi o da pandemia, mas que veio como uma ferramenta para continuar, né? Que não parou. Tanto que já passou a pandemia, graças a Deus, mas continuou e na verdade, até melhorou a qualidade, as condições que tínhamos antes e agora as que vocês têm, até com relação à equipe, mão de obra, pessoas qualificadas e que estão se qualificando, né? E que você tem trabalhado hoje com a galera de mostrar para eles até essa percepção, pô, o que vocês fazem é importante. Como é que você vê e como é que você passa essa visão para os seus liderados? Cara, se você for olhar na base mesmo, na base e no intuito real, as redes sociais elas são nocivas, né? O feed, tudo que tem ali, ele é construído para manter o cara ali o máximo de tempo possível nas telas, né? E hoje a média do brasileiro nas redes sociais, e o brasileiro é um dos que mais consomem a redes sociais no mundo, a média é de 3 horas e 40 por dia. Então, assim, se você for pensar num cara que sai da casa dele logo de manhã, 6 horas da manhã, esse cara já tá saindo, e esse cara chega na casa dele às 6 para ir dormir às 10, ele passa dessas últimas 4 horas que ele tem em casa, é como se ele passasse essas 4 horas quase no celular. Então, assim, é algo que, se você for ver ao pé da letra, é nocivo. Mas já tá aí, ele já acontece, já é algo real. Você não tem como chegar no mundo, na sociedade de hoje e falar assim, ó, não vai existir mais mídias sociais, não vai existir mais redes sociais, parem de usar e voltem a fazer qualquer outra coisa. Você não consegue mais fazer isso. Então, como que a gente pode reverter algo que talvez não é tão saudável no intuito primário? Como que a gente pode reverter isso em algo saudável? Como que a gente pode reverter isso em algo que traz transformação para as pessoas? E quando nós conversamos lá como equipe, nós sempre frisamos isso. Cara, tudo que você faz aqui vai refletir em alguém. Nós demos um exemplo enquanto conversávamos aqui antes. O pastor está dormindo na casa dele e no YouTube tem alguém assistindo uma pregação dele. Os pastores estão fazendo qualquer outra coisa e tem alguém vendo durante a ida para o trabalho de manhã, ele está vendo o devocional que foi gravado. Então, assim, o que a gente faz propaga coisas que vão refletir na vida das pessoas. Quantas vezes, e aí você pode confirmar, você que está em casa também pode confirmar, quantas vezes você, em alguns momentos que você não estava tão bem, você foi impactado por uma frase que você viu no Instagram, por uma pregação, por um corte de pregação, os cortes que estão em alta aí por causa do Pablo Marçal. Uhum. Quantas vezes você não viu um corte que, cara, pô, bateu, era aquilo. E não que isso, de forma alguma, isso vai substituir a sua vida diária com Deus, o seu momento com Deus, nunca vai substituir. Mas ele vai ser... Pô, eu tô o dia inteiro sem comer, cara, e eu vou comer a hora que eu chegar em casa. Pô, consigo pegar na minha bolsa ali alguma coisinha e beliscar. Então, assim, com as redes sociais nós conseguimos entregar esses petiscos para as pessoas, né? E petisco no sentido de, calma, isso aqui não vai te sustentar para sempre. A sua vida diária, na sua vida de comunhão com Deus diariamente, nada vai substituir. Mas o que nós fazemos aqui pode te entregar algo para... dá uma leve saciedade até você chegar no seu momento com Deus, no seu secreto e tudo mais. São pílulas, né? Exatamente. Então, nós sempre frisamos isso. Pô, talvez durante a nossa transmissão de um culto que pode parecer normal, que pode parecer só mais uma escala, talvez alguém do outro lado da tela esteja pensando em se suicidar, acabar com a própria vida, e ali, através daquilo que nós estamos fazendo, nós podemos levar algo, uma palavra que vai levar esperança para aquela pessoa. Caramba. Então, cara, olha o peso disso, olha a responsabilidade disso. E aí, olhando porque a gente falou lá atrás de, nossa, fazer a live de um cara que gastou não sei quantos mil em anúncio, que já é uma responsabilidade, o que nós fazemos a cada domingo de forma voluntária na igreja é muito mais pesado, é uma responsabilidade muito maior, muito mais densa do que essa. Então, o que a gente sempre faz lá com o pessoal para eles entenderem essa importância é realmente trazer essa consciência para eles. Cara, você não tá só cumprindo uma escala.
Você tá levando a palavra. Sabe? E não vou me comparar e colocar em pé de igualdade, mas assim, a palavra só chegou até nós porque pessoas propagaram ela. Alguns propagaram a escrevendo e a eternizando ali na palavra mesmo, na Bíblia. Uhum. Outros propagaram falando, comunicando. Outros propagaram vivendo. E hoje nós estamos fazendo a nossa parte, propagando, vivendo e levando através das ferramentas que nós temos, que hoje são as mídias sociais, né? Então, é um peso enorme e a gente tenta sempre trazer essa consciência pra galera que, cara, o que vocês fazem aqui vai refletir na vida de alguém. Então, assim, faça da melhor forma. Eu acho incrível isso, porque ouvindo você falar, eu percebo o quanto as pessoas podem compreender a profundidade disso. Porque eu estava mencionando, né, que por causa de uma mídia, até colaborando com o que você disse, entra dentro de um hospital. Quantas vezes eu já não fui ministrar na igreja e sabendo que tem uma mídia que transmite o culto, eu falei, mãe, minha mãe estava internada há um tempo, ô mãe, hoje eu vou ministrar, assistir lá o culto. E ela, pô, filho, Deus te abençoe, eu vou assistir. Então, às vezes, as pessoas acham, pô, o culto vai ser transmitido, a transmissão. Cara, mas e o senhorzinho que às vezes ele não tá mais conseguindo ir no culto de domingo, porque de repente antes ele conseguia ir andando, mas agora não consegue mais, então ele tá cansado e tá com dor na perna, sei lá, ele vai assistir da casa dele. E eu tenho visto e percebido o quanto os irmãos da Memorial, da Igreja Nazareno Memorial, assistem muitas vezes, quando não vão ao presencial, assistem os cultos online. A minha sogra mesmo, a dona Silvia, né? Várias vezes eu já cheguei, às vezes depois do culto, fui lá pra casa dela almoçar, e por algum motivo ela não tinha ido. E cheguei lá, ela tá finalizando lá o culto assistindo. Cara, então você vê que existem pessoas que consideram. Porque às vezes a gente acha que, quem que vai assistir? Não, não é quem que vai assistir. Tem alguém que vai assistir. Porque às vezes a gente olha, tem 5 pessoas assistindo. Não é 5 pessoas, são 5 almas, são 5 vidas, são 5, né? Então eu vejo o quanto isso é importante, cara. E se você for ver, pô, em certa passagem, Jesus mudou todo um trajeto para alcançar a vida de uma pessoa. Por que que nós não vamos trabalhar para alcançar a vida de uma pessoa? Se nós alcançarmos a vida de uma pessoa, tá valendo. Foi válido o que nós fizemos. E nós vamos além, nós queremos muito mais do que uma pessoa só, né? E é bom trazer essa consciência pro pessoal, porque às vezes as pessoas ficam com um certo receio, e eu entendo o receio do que é novo, do que é diferente do normal, por que os caras estão filmando e tal? E a gente sempre comenta que há uma linha muito fina ali entre a gente capturar um momento na igreja que fale com as pessoas que vão ver aquela foto, aquele vídeo, e a gente ser invasivo no espaço das pessoas. Então a gente toma muito cuidado, por exemplo, com foto de frente, a hora que a pessoa tá adorando, filmar de pertinho, porque às vezes você tira um pouco da liberdade da pessoa que tá ali. Mas vale trazer essa consciência de que, cara, o que nós estamos fazendo não é roubando o seu momento. Muito pelo contrário, nós estamos eternizando aquele momento que você está tendo com Deus para que outras pessoas possam ver através da sua adoração ali, que chega através de um corte, de uma foto, de algo, que pode haver uma transformação para a vida delas também, né? E isso só vai ser possível se a gente realmente conseguir levar essa mensagem para fora das 4 paredes. E hoje, como que eu posso negligenciar uma ferramenta que, como você disse, vai chegar no hospital, vai chegar dentro de um ônibus, dentro do fretado, indo trabalhar, dentro da faculdade, em todos os lugares, né? E já aconteceu conosco, por exemplo, teve uma vez que chegou uma família na igreja, o pastor foi cumprimentá-los, quem são vocês, de onde são? Aquele small talk para entender quem eles eram. Os caras eram do Espírito Santo do Pinhal, se eu não me engano. E o pastor estranhou, né? Vocês vieram fazer algo aqui por perto? Não, nós íamos à transmissão e nós íamos conhecer a igreja. Uau. E eu falei, caraca, cara, olha isso, eu tô impactando. Eu não, né? A palavra que nós levamos está impactando alguém em uma cidade que eu nunca nem fui. Talvez muitos da nossa igreja, quiçá, talvez ninguém da nossa igreja foi para lá. E alguém lá, uma família inteira lá foi impactada por causa disso, da palavra que foi levada através disso. Então, cara, como não utilizar essa ferramenta, né? Ou como dizer que, nós estamos ali só fazendo postzinho e tal. Não, é um propósito muito maior e realmente chega ao coração das pessoas, né? Quando a gente compreende o propósito das coisas, é incrível como aquilo tem uma profundidade. Porque enquanto você falou acerca de Jesus, às vezes mudar o caminho para alcançar uma pessoa. Só que essa uma pessoa
propagava a mensagem. Por exemplo, a samaritana, ele vai lá, ele tem aquela conversa com ela que muitos já ouviram falar, e aí depois ela pega, ela sai correndo, deixa o cântaro lá e começa a dizer assim: venham ver aquele que disse tudo o que eu tenho feito. Então, tipo assim, venham ver aquele que me revelou muitas coisas. Então, não é quantos espectadores estão assistindo, mas é quantos que aqueles que estão assistindo podem levar para outras pessoas, né? Então, é muito incrível, né? Esse negócio de eternizar o momento. Uma palavra que às vezes até o próprio pastor pode dizer que um dia, deixa eu ver, o que eu falei em 2020? Olha só. O cara é impactado pela própria mensagem. Então, isso é incrível. E, inclusive, esse momento aqui que nós estamos aqui gravando, que você está assistindo aí na sua casa, esse momento aqui, ele tem um único propósito. Não é ser bonito, não é só ser uma coisa legal, mas é trazer algo que possa te agregar um conhecimento, agregar algo em você que possa gerar uma transformação a partir de algo de ferramentas que nós podemos usar. E é interessante que muitas vezes a gente fica meio assim de usar, pô, mas o mundo tal, tá usando isso aqui, rede social. Mas a Bíblia fala que nós precisamos ser astutos, porque o mundo, os filhos das trevas, às vezes são mais astutos do que os filhos da luz. E se isso aqui tudo é de Deus, cara, então a gente tem que usar as ferramentas que estão aí, mas para a glória de Deus, né? É a mesma coisa de você querer comparar e falar assim, nossa, quantos artistas aí do mainstream fizeram um pacto e tem não sei o que, isso e aquilo, propagam palavras que não compactuam com os nossos valores. É a mesma coisa de você olhar e falar, então dentro da igreja também não pode ter música, porque a música aí tá sendo usada pro funk, um funk proibidão, né, no caso, ou algo do tipo. Cara, qual que é a lógica nisso? Muito pelo contrário, não. Nós vamos usar aquilo que nós temos de ferramenta que o mundo está usando para o mal. Ainda mais por isso nós temos que usar da melhor forma para que seja usada para o bem. Então, tem um propósito muito lindo assim no uso das redes sociais e graças a Deus a gente tem conseguido atingir muitas coisas, cara. Muitas coisas mesmo. Cara, que incrível. Eu poderia conversar aqui sobre esse assunto horas, porque a gente nos bastidores tem esse privilégio de conversar sobre o que a gente pode melhorar e tal. Eu tenho certeza que você vendo esse momento de podcast, essa conversa, você deve ter pensado várias coisas, até reconsiderado vários pensamentos que você pode ter tido acerca de um mau funcionamento, uma coisa que de repente dá um probleminha na igreja, você fala, poxa, tá. Mas existe tudo isso acontecendo. E eu te desafio a não só ser uma pessoa que critica aquilo que dá errado ou que você acha que deu errado, mas que você seja um participante, alguém que possa contribuir. Cara, olha, tenho visto que está acontecendo. O que você acha que é? Pô, estamos precisando de um equipamento, a igreja está precisando comprar. Quanto que é? Às vezes você pode abençoar, pode contribuir. E cara, eu fiquei muito impactado. Acredito que quem ficou em casa pôde perceber várias coisas. Queria que você comentasse. O que você achou de toda essa conversa? Qual parte você mais gostou? Poxa, eu não achava que era assim. E colocasse a sua contribuição também. E queria que você desse uma consideração final acerca de tudo isso que foi falado, sobre a importância das comunicações da igreja, como a igreja poderia ver, qual que é a forma que a igreja poderia contribuir, ajudar para tudo isso, ou então pensar diferente para a gente poder chegar ao fim aí. Boa. A primeira coisa é que nós estamos sim aceitando doações e ofertas. Sempre. Tudo que é de tecnologia é caro, mas queria, antes de tudo, agradecer realmente pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer poder falar disso que o Senhor me deu como missão aí, tanto dentro da igreja como fora. E dizer para você que realmente nós estamos fazendo coisas novas dentro da igreja, mas tudo com um propósito. O pastor, quando sobe para pregar, é com um propósito. O louvor, quando toca uma música, um hino lá, é com um propósito. E nós também temos esse propósito. Nós temos buscado capacitação técnica, espiritual e de propósito realmente para que a gente possa chegar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, se você tem ideia, sugestão, cara, não acho que... Nossa, o pessoal da comunicação é um povo que a gente não consegue acessar. Muito pelo contrário, nós somos totalmente abertos tanto a ideias como a sugestões.
como reclamações, como já chegaram pra gente e falaram, vocês estão colocando lá o QR Code lá, mas, pô, a gente não consegue ler porque tá muito pequeno. Pô, obrigado. O usuário me deu uma sugestão de algo que eu posso melhorar para ele. Então, isso fica realmente esse convite aberto e principalmente a participar, né? Tem gente que acha que a comunicação ela é só para quem é jovem, para quem mexe com o computador. Não, muito pelo contrário. Aliás, no último mês nós tivemos a honra de treinar 3 pessoas, 3 mulheres, né? Mais maduras, né, da nossa igreja, que não eram adolescentes, elas são jovens, não, deixa eu consertar aqui, mas de uma faixa etária que não participava, né, da comunicação. E, cara, como foi da hora poder vê-las aprendendo, sabe? Aquele ânimo do, nossa, entendi, ainda tô com dificuldade nisso aqui, mas vou aprender mais e tudo mais. Isso mostra que o propósito continua sendo o mesmo, a capacitação técnica nós vamos levando, mas que no final das contas é tudo sobre levar a palavra, sobre transformar vidas, e esse convite já foi feito lá atrás pelo próprio Jesus, então fica para você também, se você quiser participar levando essa mesma palavra, o convite está totalmente aberto, hein? Poxa vida, cara, muito obrigado. Você é um cara que sempre impactou minha vida, eu sempre vejo você trabalhando lá. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito contente em saber que você participou desse episódio e vai sair ainda mais feliz e grato por ter aprendido tanto aqui nesse tempo. Então, se você assistiu esse tempo aqui e não deixar um like, você tá pecando contra os céus. Você não tá dizendo que tu tá gostando disso aqui, não, cara. Porque a gente vem aqui, a gente prepara esse cenário, olha, convida um cara bonito desse aqui e você não vai deixar um like. Você não vai compartilhar com alguém. Não, compartilha. Comenta o que você achou aí sobre toda essa conversa, porque eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser fenomenal e vai ajudar outras pessoas também. Eu tenho certeza que isso impactou você aprendeu muito. E não se esqueça de se inscrever no canal. Caio, muito obrigado mais uma vez. Você é o cara. E você de casa, nós ficamos por aqui, muito feliz com mais Memorial Cast, a Igreja do Nazareno Memorial aqui. Que Deus te abençoe e tudo de bom sempre.